É com muita alegria que desejo cumprimentar essa amada igreja com a doce paz do Senhor. Amém. Alguns anos atrás eu já estive nesta igreja pregando a palavra de Deus, mas isso faz muitos anos. Eu creio que nenhum de vocês aqui tinha nascido ainda. Tempo do pastor Lorimel, eu preguei aqui uma noite em um trabalho festivo. E prover a Deus nos trazer novamente aqui para juntos participarmos deste momento tão glorioso, esse concerto de música. Eu amo de coração a música. Iniciei meus primeiros passos tocando em uma banda, mas logo fui para a igreja pastorear com 26 anos. Já não houve como conciliar púlpito com banda de música. Mas eu fico muito feliz em ver os músicos nesta disposição, desta adoração, porque o louvor e a música é que abre a porta para a palavra. Quando se toca, quando se louva, quando se canta, a igreja recebe uma porção dobrada do Espírito Santo. Aí o pregador entra com a mensagem, com a igreja já em um auge tão elevado, porque parece até que o céu desceu ou a igreja subiu. Eu vou retornar o mesmo texto que já foi lido e já foi cantado aqui através de louvor, através do capítulo 11 aos Romanos, carta que escreveu Paulo, do versículo 33 ao 36. Hino de adoração, é uma doxologia que Paulo mencionou nestes versículos acerca da profundidade, do conhecimento e da sabedoria de Deus. Quando se ele expressou dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. A igreja pode assentar-se, por gentileza. Meus queridos, eu estou feliz em poder, rapidamente, não vamos ter tempo de falarmos como eu gostaria acerca das 3 proposições dele, por ele e para ele. Mas quero, de maneira bastante consensual, respeitando o horário da igreja e também pela qual me passou o vosso pastor. Estou feliz por reencontrar o pastor Vanderlei, nosso amigo. Há muitos anos ou muito tempo que eu não vi o Vanderlei. E também o pastor Ezequiel,
Agradeço pelo honroso convite aos maestros desta bonita banda, deste bonito concerto, a todos os músicos, meu abraço fraterno. Que coisa linda! Se já é tão lindo ouvir uma música aqui na terra, vocês já imaginaram como não será no céu? A gente não tem uma dimensão, a gente não tem como, pelo menos, pensar como será quando a igreja estiver reunida na Cidade Santa para juntos nós cantarmos o hino, ouvirmos as miríades de anjos louvar a Deus. E lá na frente o grande Mestre Jesus compondo a sua sabedoria. Aos obreiros que estão à minha retaguarda, o meu abraço, a minha alegria em poder rever alguns, conhecer outros, ao ciclo de oração, à mocidade desta igreja, aos adolescentes, a todos vocês. A minha alegria em poder retornar, não como eu era antes. Eu tinha mais força, tinha mais pique. Eu era muito jovem quando eu estive aqui. Os anos se passaram. Eles não foram tão bons para mim. Passaram, os cabelos ficaram brancos. Mas uma coisa eu digo aos irmãos, ainda como disse um certo homem da Bíblia, hoje estou com 85 anos, mas ainda tenho graça, ainda tenho força, ainda tenho virtude, como se eu tivesse 40 anos de idade. Jesus tem renovado as minhas forças, Jesus tem abençoado os meus dias. Passei por momentos difíceis, o ano de 24 e este de 25 não foi fácil, mas o Senhor é bom para mim. Ou eu devo ser muito bom, ou eu devo ser muito ruim, para Deus permanecer comigo, para ensinar-me algumas coisas que ainda não aprendi. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos quando Paulo, escrevendo as cartas aos Romanos, no seu primeiro versículo dessa doxologia, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis, quão inescrutáveis são os seus caminhos. A profundidade de Deus é tão enorme que qualquer cientista, qualquer matemático que ousar querer conhecer a profundidade deste Deus, a sua sabedoria e o seu conhecimento, este não é Deus que ele está querendo saber, porque o nosso Deus é impossível qualquer matemático insondar ou escrutar as profundezas de Deus. E Ele é tão bom que Ele está aqui presente nesta noite. Nós sentimos que desde o início deste culto, desta reunião, eu estou sentindo de que Ele, e por Ele, e mais Ele, está presente aqui nesta reunião. As riquezas de Deus é tão grande. Tempos atrás eu vi nas maiores revistas que circulam o mundo, dos 10 homens mais ricos do mundo. Eu pude imaginar que um dia, esses homens que têm fortunas que a gente nem imagine, um dia vai ficar aqui. Um dia vai se acabar aqui, porque ele, com toda a sua riqueza, de mãos abanando, vai para o cemitério sem saber para onde vai. Não quero aqui fazer juízo de quem quer que seja, mas se não aceitar
a Jesus como Salvador, nós sabemos que só existe duas eternidades: a bênção de Deus ou a maldição em algum lugar que a gente nem quer dizer. Mas as riquezas de Deus, que através do seu Espírito Santo, que através do seu Filho Jesus Cristo, Ele tem dado a cada um de nós. E disse uma palavra em Coríntios 1, que diz assim: herdeiros nós somos de Deus, e somos co-herdeiros de Cristo, o seu Filho Jesus Cristo. Romanos 8:17, Romanos 8:18 diz também assim: o sofrimento deste tempo presente não são para comparar com as riquezas, com a glória que Ele há de nos dar naquele dia em que estivermos na sua doce e gloriosa presença. É dele, Ele foi o Criador de todas as coisas. Quando olhamos para o mar, quando olhamos para esta terra frutífera, quando olhamos para os céus, a lua, para o sol, as estrelas, quando vemos as grandes florestas, os animais, os peixes do mar, a criação do homem, tudo foi criado por Ele. Nada do que existe existiria se não fosse por Ele. Quando eu olho para esses músicos, eu poderia apontar para cada um de vocês. Cada um de vocês é dele. É criação dele. Se vocês sabem manusear um instrumento, quer como profissional, quer como amador iniciante, saiba de uma coisa: tu é dele, porque é criação dele. Se eu estou caminhando, se eu estou pregando nesta noite, depois de passar por tantos intempéries na vida, eu posso dar um pulo de alegria e dizer: Deus de Israel, eu sou teu. Essa igreja tão linda, tão bonita, saiba de que não é o templo em si, feito de tijolos, este suntuoso templo. Deus não habita, Deus não quer, Deus não levará este templo, mas cada um de vós é o templo de Deus, é onde Deus habita, é dele que sai as línguas estranhas, os glórias a Deus, aleluia, é a esperança de uma vida melhor, é Deus que cura, é Deus que batiza com o Espírito Santo, é Deus que salva os perdidos, a glória é dele, o poder é dele, a graça é dele, a misericórdia é dele, a alegria é dele, a esperança é dele, a felicidade é dele, tudo é dele aqui nesta noite. Eu estou alegre em poder estar em um templo louvando a Deus. Anteriormente, eu estava em campos de futebol, eu estava em balada, eu estava em outros lugares onde Deus não se agrada. Mas hoje eu sou dele, porque no início, quem sabe muito de vocês, nós éramos filhos da ira, morávamos em sombra da morte, éramos por natureza perdidos sem esperança. O nosso nome estava limpo em seu livro, não havia o nosso nome no livro de Deus, mas graças a Deus, hoje este livro não está branco. O meu nome, o teu nome, o nosso nome será chamado um dia quando estivermos no tribunal
tribunal de Cristo, recebendo o galardão de cada um. Você, músico, pelo o instrumento que você tocou, pregador, pelas mensagens que você pregou, Chico de oração, pelo trabalho que você realizou na igreja, pastor, pelo trabalho que presidiu as igrejas, aleluia. Você, porteiro, pelo trabalho que cuidou da porta, o seu nome será chamado para entrar na cidade pelas portas e viver feliz pela eternidade. Vocês viram que na leitura deste texto, não vou adentrar nele, porque o tempo, o relógio é uma alegria, porque esperamos a volta de Cristo, mas é um problema para quem prega, passa depressa demais. Eu só quero dizer que Deus, tudo é dele, porque nenhum de nós fez nada por ele, não recompensamos em nada por ele, não tivemos auxiliado em nada para Deus. O que recebemos de Deus é por ato de bondade, é por ato de misericórdia, é por ato de amor. Até mesmo com Israel, uma nação que era a nação de Deus, mas desobedeceu, foram infiéis, mas havia a promessa de Deus para Israel, que eles seriam colocados na terra que mana leite e mel. Não importa se pecaram, se erraram, se foram em caminhos tortuosos, havia uma promessa de Deus, porque quando Deus tirou Abrão de Ur dos Caldeus, no meio de seus parentes, para uma terra desconhecida, Deus disse a Abraão: Abraão, esta terra será do nosso povo, será do meu povo, aonde eles vão ter um lugar para viver eternamente e viver de maneira passiva, sem estar mudando de tenda em tenda. Mas infelizmente Deus permitiu que reis ímpios levassem alguns para a Babilônia e outros para o Egito, aonde passaram anos e mais anos escravizados. Mas havia uma promessa de Deus, assim como Deus prometeu a Davi: não faltará rei que senta no teu trono. Embora reis ímpios, depois da morte de Davi, foram ímpios, com a separação das tribos norte e sul, e os que ficarem em sul era a tradição de Davi, era o povo de Judá, e nunca faltou um rei para assentar no trono de Davi. Era um rei ímpio, mas Deus conservou a sua promessa até que o último rei assentou no reino de Davi, subiu a rampa e nunca mais desceu. Jesus de Nazaré. Havia Deus prometido a Israel. Passaram 430 anos escravos de Faraó, até que Deus lembrou do seu amor. Não que Israel tivesse dado alguma coisa para Deus. Nós não podemos cobrar Deus em nada, não beneficiamos Ele em nada na sua transitória de criar todas as coisas. Mas Deus, Ele preserva a sua promessa. Tirou Israel do Egito através dos milagres que não vou adentrar neles. E durante a passagem do Mar Vermelho, passaram a pé enxuto. 40 anos no deserto.
Deus também castigou o povo de Israel. Era 3 dias, poderia chegar à terra prometida. Levaram 40 anos, mas os sapatos não envelheceram. Fica 40 anos com o sapato para ver. A roupa não envelheceu. Só que também morreram no deserto. Aqueles que saíram do Egito, nenhum deles entraram na terra prometida, porque pecaram. Não foram só pecado de prostituição, não, desobediência. A desobediência é o maior pecado que nós estamos passando nesses últimos dias. A desobediência pode impedir de que alguém entre no céu. Mas Deus nunca esqueceu da sua promessa até que Israel entrou na terra prometida, aonde manava leite e mel. Tudo é dele. Agora vem a segunda proposições. Para ele. A igreja foi inaugurada. Quando nós vemos tudo dele, fala de Deus. Para ele, fala da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Tudo é dele. E tudo para ele. Fala do seu Filho Jesus Cristo, a terceira pessoa da Trindade. Deus criou. E nós sabemos a caminhada da criação de Deus. Isso não é para uma mensagem evangelística, é para um estudo de algumas horas. Era preciso agora que, terminando as leis e os profetas, era preciso receber a graça de Deus. E agora viria a segunda parte, que é a terceira pessoa da Trindade, por meio dele. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele disse aos seus discípulos: se eu não for, não enviarei o Consolador para estar convosco, mas se eu for, o Consolador virá para estar com vocês. Em Atos 2, no dia de Pentecoste, onde a igreja foi inaugurada, ninguém ainda tinha recebido este poder tão lindo, este poder tão glorioso. Pela graça de Deus eu estive naquele cenáculo, entrei lá dentro, e naquele dia tinha 20 e poucas nações do mundo ali em redor do cenáculo. E quando eu entrei naquele lugar, que eu me assentei no canto do cenáculo, havia uns angolanos, africanos, agarrados um no outro, suado, falando mistério, chorando, gritando, pulando. Eu assentei no canto e disse: meu Deus, assim foi no dia em que a igreja foi inaugurada, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Havia 16 nações do mundo ali
quando os 120 discípulos foram batizados com o Espírito Santo, aquele fogo entrou não sei por onde e apanhou aqueles discípulos e eles começaram a falar línguas estranhas, a línguas repartidas como de fogo, e cada um daqueles discípulos falava a língua daqueles que estavam lá fora, e eles ficaram entusiasmados. Meu Deus, quem são estes homens? Estão falando a minha língua, está falando, parece que é da minha origem. Quem são eles? Era descida do Espírito Santo que Deus havia enviado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, para que a igreja pudesse receber aquela graça imensurável. E quando saíram dali, Pedro estava no azeite, Pedro estava no óleo, Pedro estava alegre. Já não era aquele Pedrão mais, era um Pedro movido por algo maravilhoso, por algo sobrenatural. Ele montou um púlpito ali improvisado, pregou a palavra de Deus e 3.000 almas aceitou a Jesus como Salvador. Aleluia, nós precisamos deste avivamento, nós precisamos deste gozo inefável. Quantos crentes, já não sei aqui, mas lá digo na minha igreja, aonde eu sirvo a Deus, quantos crentes que eram batizados, não falam mais língua estranha, parece que perderam o dom, ficaram tristes, aborrecidos, cabisbaixo, estão prostrados. Oh, meus irmãos, é hora da igreja estar no azeite, no óleo, porque Jesus vem buscar, não é crentes de igreja nenhuma, Ele vem buscar crentes salvos, crentes alegres, crentes felizes. Se Jesus vier nesta noite, aleluia, eu tenho certeza que muitos que estão aqui subirão para cantar o hino da vitória. Aleluia! Por meio dele, por meio do Espírito Santo, a causa espiritual desceu daquele dia da igreja que estava em Jerusalém. Agora a última, para ele, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, seu Filho. Veja que existe começo, existe meio e existe fim. Tudo é dele. Ele criou. O Espírito Santo renovou as vidas. Mas através de Jesus Cristo, as vidas foram sendo salvas. Porque quando nós vemos a cruz, quando Jesus abriu os braços, ali a gente vê o sangue de todos os povos. A salvação abrange a todos os povos. É a largura do abraço de Deus. Ele só não salva os judeus, mas também gentios, indianos e assim por diante. É a extensão da cruz. Alcança a todos os povos do mundo. Quando a gente vê o comprimento da cruz, fala de que não há tempo para Jesus não salvar. Enquanto a igreja estiver aqui, há salvação de perdidos. Só vai terminar quando a igreja for arrebatada.
e começar o período do anticristo ou da grande tribulação, mas até esse dia Jesus continua salvando. Você crê que Jesus pode salvar alguém nesta noite? É o cumprimento da cruz. Ele salva em todos os tempos. Quando o ladrão da cruz da direita, ladrão, péssimo, ímpio, estava crucificado à direita de Cristo e o outro à esquerda. O da esquerda estava murmurando, criticando, zombando. Se tu és Deus, por que não desça da cruz? Salva a ti mesmo. E o outro ladrão, com o mesmo pecado da esquerda, disse: como um louco falas tu? Olhando para Jesus, ele disse: Senhor, lembras-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo, disse Jesus, estará comigo no paraíso. Eu poderia citar tantos exemplos, mas quero ser obediente ao meu pastor. Olhando para a altura, nós sabemos que não foi homem, que não foi nenhum interesseiro, que não foi nenhuma criatura terrena, que deu o seu sangue para nos salvar. A altura da cruz diz que ele veio do céu. E a profundidade é que ele suportou todo o sofrimento que nós possamos imaginar, ou que nem imaginamos. Quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, orei ali, pastor. Quando Jesus estava orando, e o inimigo estava sempre por perto, para ver a sua derrota, para ver ele desanimar, cair, se prostrar, desistir da igreja do Jardim Silvino. Vou deixar essa igreja para lá, vou rogar ao Pai, o Pai vai mandar anjos e eu vou embora, sofrimento é demais. Não estou suportando cálice da amargura. E os conselheiros, os fiscais de Satanás, estavam ali por perto. Eles viram que o suor de Jesus estava se tornando muito forte. Eles diziam: está para cair. Mas de repente, aquelas gotas de suor grande se transformaram em sangue e caía sobre a terra. E aqueles adversários correram no inferno e disse: chefe, pare com a festa. Por quê? Porque ele venceu. Ele venceu. O suor transformou em sangue. Nós somos salvos. Não é por outra coisa qualquer, mas pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite. Interessante, terminando, interessante é que ele disse: tudo é dele.
tudo é dele. Irmão, se Deus quiser terminar com isso aqui, irmão, com esse mundo, não é só com Londrina, não, com o mundo inteiro, basta uma fração de segundo. Nós não somos nada, viu? Uma fração de segundo. Agora, a sua misericórdia e o seu amor é que nos sustenta. Sabe por que Jesus ainda não veio? Porque o último gentil ainda não se salvou. Quem sabe é um membro da sua família, um filho seu, seu esposo, sua esposa, alguém da família. Deus está esperando que ele chegue na porta desse templo, entra, ouça a mensagem e aceita Jesus como Salvador. Tudo é para ele. O começo é dele. O meio foi fazer com que a igreja recebesse este dom maravilhoso do Espírito Santo, cujo dom Abraão, Isaque, Jacó e outros mais profetas não puderam receber. Mas nós, a igreja, a partir do dia de Pentecoste, quantos são batizados com o Espírito Santo aqui? Deixa eu ver. Olha aí, aleluia. Quando Deus disse tudo é para ele, é que tudo vai chegar nas mãos dele. Jesus salvou, e esses salvos vão entrar na cidade pelas portas, vão chegar na presença de Deus, e Jesus vai dizer: Pai, aqui está a igreja que eu com o meu sangue salvei na terra, a seu mandado, e aqui estou entregando o Pai para ti nesta noite. Tudo é para ele, é dele, por ele e para ele. Amém? Posso orar, pastor? Vamos ficar de pé. Meu horário já deu, viu? Será que nesta noite, rapidamente, sei que não tem nem como vocês vir à frente, mas existe uma pessoa que ouviu esta rápida mensagem, esta pequena explanação, e não quer sair daqui sem pertencer a Ele, por Ele e para Ele. Se temos alguém, dê um sinal com a sua mão, aceitando Jesus como Salvador, para que você saia daqui salvo, no óleo, no azeite. Quem sabe você pode ficar crente hoje, e hoje mesmo Jesus te batizar com o Espírito Santo. Temos alguém? Se houver, ligeiramente, meu tempo acabou. Tem alguém? Se houver, dê um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Não há? Se não há, oremos. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, agradeço a Deus por ter cooperado com teu servo, o pastor Ezequiel, o pastor Vanderlei, e com a tua igreja, a tua noiva neste lugar. Preguei rapidamente a tua palavra, falei aquilo que Deus me enviou a falar. Ó Deus, alegre, porque todos que estamos aqui somos teus. Fomos batizados com o Espírito Santo, porque tu enviou. E sabemos que fomos salvos pelo seu Filho e voltaremos para Deus. É o que pedimos em nome de Jesus.